Eu já desde sempre me envolvi com arte de modo geral, assim, é uma coisa que veio junto comigo e anos de pesquisa, primeiro assim de maneira amadora e mais tarde eu penso numa escola acadêmica, fui buscar um estudo mesmo e me achei dentro de um processo dos anos 80 principalmente, que era a evolução da pintura, assim chamada de neoexpressionismo na época e tal. E eu acho que me apaixonei um pouco por esse processo assim da cor, da gestualidade, enfim, era uma coisa assim, até um pouco chamada de bad art, assim, uma arte não tão bonita, talvez, mas que enfocava uma outra questão, né? Então eu, Rubens Ekström, fiquei vários anos estudando, talvez eu tenha até perdido tempo na minha vida, né? Mas isso também não tem, é atemporal, na verdade, a arte. Olha, eu vinha há anos já pesquisando, em 85 eu voltei da minha escola de arte e resolvi radicalizar o processo anterior, que era um pouco esse neoexpressionismo, para uma coisa mais brasileira, eu quis dizer. Eu quis buscar uma questão do concretismo. O Brasil dos anos 60 tinha uma questão do concretismo, que era uma coisa muito incrível, era muito brasileira, a construção de Brasília, era a linguagem neoconcretista no Rio de Janeiro e contrapartidas concretistas em São Paulo. Então, essa linguagem, ela perdura até hoje, eu acho, assim, a nossa maneira de fazer as coisas. E dali surge essa questão de eu colocar isso como um processo que se esgotou de certa maneira. Então eu busquei ali uma nova reviravolta, talvez uma nova organicidade, e nesse trabalho eu descobri tecnicamente que a máscara, a chaplona também se dizia antigamente, ela funciona como um decalque. É uma palavra assim, meio antiga já, mas eu chamaria tecnicamente o processo de decalque da tinta. Então esse trabalho que eu estou apresentando agora aqui, que é ligado ao processo da Pedra Branca e à Galeria Helena Freta, faz com que o meu trabalho tenha uma nova colocação. Eu estou apresentando uma nova fase desse trabalho e essa nova fase é fugir um pouco daquele mundo cinzento que foi a minha academia, digamos assim. Houve uma transformação, talvez tentando relembrar o que foi nos anos 80, que foi uma explosão da cor, né, na verdade. No Brasil também, no Brasil pós-ditadura, a gente voltou a viajar, voltou a ter conhecimentos culturais. Então, acontece assim, que eu descobri uma técnica. Essa técnica, eu me gabo de dizer que eu inventei, talvez não, né? Mas eu resolvi dizer que a manha de se desenvolver uma obra como um todo, de uma plasticidade, isso já é inerente ao artista. Mas a técnica não, a técnica você tem que descobrir, tem que desenvolver ela, e isso foi um pouco a minha produção atual. Então eu estou muito contente de ter me redescoberto numa nova questão da pintura. Eu acho que assim, primeiro a grande pesquisa técnica. Aí geralmente o artista ele é tão bom que ele começa pelo desenho, o bom artista, eu quis dizer, começa a recortar, começa a experimentar na situação obscura do processo, sem saber o que está fazendo. E depois ele descobre a forma, de um modo geral. E acontece assim que essa situação vai crescendo de tal maneira que não existe assim um paralelo que diz como vai ser feito. Então ali é que surge uma nova tendência e eu acho que o público se assustou um pouco talvez, mas eu acho assim que você tem que insistir um pouco
Você não pode ter só aquela ideia comercial da obra, porque aí você não acrescenta nada. Você tem que desafiar o consumidor também. Se você não desafia essa questão do não gostei ou gostei, você tem que marcar uma nova introdução. Eu acho que primeiramente sempre é um pouco de choque, porque você traz coisas que rompem um pouco com a tradição das questões anteriores. O fato dele ser absolutamente abstracionista também é uma questão complexa que as pessoas ainda não gostaram, ou talvez o gosto latino-americano é muito figurativo. E eu me nego à figura atualmente, com raríssimas exceções. Mas assim, o que acontece é que esse trabalho ele tem uma nova dinâmica, que é uma organicidade, como eu já falei. E isso faz com que eu explore com um certo acaso essas duas situações, a forma plástica e a cor. É uma ideia bastante criativa você levar a um grande projeto como é o Pedra Branca para um público diferente, que não está nem tão acostumado com as artes mais contemporâneas, mais exigentes, faz com que esse público tenha uma chance de se introduzir, talvez eu esteja até desinformado, né, de achar que não existe um espaço para a arte mais exigente a um público que não está acostumado com a obra de arte, mas eu acho que é uma chance que existe, é uma maneira de você trazer um novo elemento e também chamar atenção além fronteira. É o que nós precisamos numa cidade como a nossa capital. Uma coisa além fronteira, que não é só a nossa história mítica do passado ou até do presente, né? E sim um certo futuro. Acho que a gente chega numa idade da carreira que a gente tem um certo automatismo e não existe assim uma filosofia mais tão abrangente quanto ao teu histórico como artista, como desenvolvedor de criatividade. E sim, existe um elemento que te impulsiona, que te passa para frente e que te deixa descobrindo novos elementos, mesmo que às vezes não tão bem contados como deveriam ser.